Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nessa semana para fazermos a atividade 2 do 8º ano, que vai ser um texto prescritivo. Vamos lembrar um pouquinho o que é um texto prescritivo. Esse tipo de texto, ele vai orientar o leitor para que ele possa chegar a um determinado resultado. Então, veja só. Por exemplo, quando você tem uma receita culinária, uma receita de bolo. O seu objetivo é fazer um determinado bolo, né? Então, para isso, o texto vai orientando as suas ações. Então, por exemplo, adicione 2 xícaras de farinha, misture até obter uma massa homogênea, coisas desse tipo. Que outros textos são textos prescritivos? São manuais de jogos, bula de remédios, receitas médicas, todos aqueles textos que orientam o leitor, certo? Para que ele pratique algumas ações para chegar a um determinado resultado, ok? Então, nós temos aqui, leia o texto, manual de instrução de jogo, né? Aqueles manuais que vêm junto com os jogos, para que a gente possa entender ali como é que aquele jogo, como é que a gente faz para jogar aquele jogo, certo? Responda as questões 1, 2 e 3. Então, vamos ler aqui. Das 12 cartelas personagens, escolha apenas 8. As demais deverão ser colocadas na tabela de memória com a face virada para baixo, cobrindo os próprios personagens. A tabela de memória ajuda os jogadores a se lembrarem de quais personagens estão participando da partida. Veja, aqui ele está, então, esse texto ele está dando instruções. Olha lá, escolha apenas 8. As demais deverão ser colocadas. Então, são ações que esse leitor, né, deve fazer para conseguir jogar esse determinado jogo, ok? Então, você lê o texto aí com bastante atenção para poder responder as questões. Olha lá a questão 1. Os itens de 4 a 6 referem-se. Aí você vai voltar lá ao seu texto, né? Nos itens de 4 a 6. A organização do material do jogo, as orientações para o jogador, as 12 cartelas personagens do jogo ou a disposição dos jogadores na mesa. Você vai ter, então, que voltar novamente ao texto, né? Para poder identificar aí qual das alternativas é a correta. Questão 2. Na oração, a tabela de memória ajuda os jogadores a se lembrarem de quais personagens estão participando da partida? A expressão grifada tem a função de... Aqui você vai ter que lembrar um pouquinho da matéria de sala de aula, né? É justamente a matéria aí que você aprendeu no 7º, né? Um pouquinho no 8º. Então, nós temos aqui, a tabela de memória. Veja, é um termo do qual está sendo declarado alguma coisa, né? Está sendo falado alguma coisa sobre essa tabela de memória. Então, o que será que ela é? Qual é a função desse termo dentro da frase? Analise e aí você vai conseguir responder essa questão. 3. O termo grifado na oração, cada jogador escolhe um agente cebolinha. Olha lá, esse é o termo grifado, né? Aí você vai ver aí o que vai se encaixar. Tem a função de predicado, faz referência à quantidade de jogadores, tem a função de sujeito ou não determina quem é o agente cebolinha. Analise, você vai ter que lembrar um pouquinho também da matéria de sala de aula para poder responder a essa questão, ok? E aí chegamos à questão 4. Mais um texto prescritivo, um texto que dá instruções. Olha lá. Leia o texto para responder a questão a seguir. Leia as instruções. Precauções para o uso de detergente X8. Mantenha longe do alcance das crianças e dos animais domésticos. Evite contato com os olhos, mas se isso acontecer, lave com muita água. Então, veja, novamente, né, está dando instruções aí para que a pessoa possa usar esse detergente, ok? Então, olha lá a questão. De acordo com o texto, o detergente X8 protege a pele das crianças, é benéfico para os olhos, é saudável quando ingerido ou tem embalagem inadequada para outros fins. Você vai ter que analisar bem o texto aí para poder marcar a alternativa correta,
ok? Questão 5. Leia o texto abaixo. Nós temos um texto aqui com imagem também, né? Então, olha lá, instruções de montagem e manuseio do produto. Estamos falando, então, aqui de um carrinho de bebê, né? Então, olha lá a instrução 1. Puxe pelo cabo para abrir a armação. 2. Para certificar-se de que o carrinho está travado, veja se as peças plásticas A e B estão perfeitamente encaixadas e unidas. Novamente estão sendo dadas instruções, né? Para que você possa montar o carrinho e possa usá-lo adequadamente. Então, olha lá a questão. Em 1. Puxe pelo cabo para abrir a armação. A forma verbal puxe indica um convite, ordem, opinião ou resposta, tá? Analise aí essa expressão puxe para você poder marcar aqui a alternativa correta. Quando chegar no finalzinho da atividade, você vai observar que nessa apostila houve uma mudança. Nós indicamos aqui, né, nós professores, indicamos atividades complementares. Quem são essas atividades complementares? São atividades da nossa apostila do universitário. Vocês estão com a apostila 1 já, que a gente usou no primeiro bimestre, e vocês retiraram na escola a apostila 2. Então, aqui temos indicações da apostila 1, mas em outras atividades, você vai encontrar também indicações de atividades da apostila 2. Então, como que você vai fazer? Você vai olhar aqui, vai ver a página. Olha aqui, por exemplo, página 27 a 31. Nessa página tem alguns textos, olha lá, na seção Explorando o Texto, que você vai conseguir fazer sozinho. Então, você vai fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4, certo? São atividades complementares para que você possa fazer aí em casa, né? E a gente possa aí ver pelo menos um pouco do conteúdo do 8º ano, né? Então, são atividades complementares. É só você consultar aqui essa caixinha de texto que vem no final da página para você poder se localizar e resolver as atividades da apostila. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí na resolução das atividades. Desejo uma boa semana e até breve.